Olá, eu sou Simone e no vídeo de hoje eu vim falar sobre um tema que é um tanto quanto polêmico dentro das empresas e na jornada de um líder, que é como liderar pessoas difíceis. Inclusive, se vocês pesquisarem no Google, essa expressão como liderar pessoas difíceis, ela aparece lá em terceira ou quarta sugestão do Google, quando se faz essa pesquisa, como liderar pessoas difíceis. Não é à toa, né? Porque, na verdade, todos nós, na nossa jornada de liderança, passamos por isso, né? Temos alguém na nossa equipe que tem um comportamento difícil. Se você ainda não teve, provavelmente em algum momento da sua caminhada aí você vai se deparar com uma pessoa assim. E eu queria começar fazendo uma reflexão aqui, né? Sobre o que é, afinal de contas, uma pessoa difícil. Eu entendo que uma pessoa talvez que seja considerada uma pessoa difícil para mim, não necessariamente vai ser para você, porque essa questão ela não tem certo e errado, ela não tem uma definição exata, né? Um comportamento difícil, uma pessoa difícil, ela pode ser diferente para cada contexto e para cada forma de ver de cada líder, né? Então não existe aqui um conceito definido. Mas, em geral, a gente diz que uma pessoa ela é difícil quando ela é uma pessoa que não tem um comportamento bacana com ela mesma, com o seu líder, com os seus colegas de equipe. Ela é uma pessoa que tem dificuldade em seguir determinadas regras, determinados padrões e procedimentos, né? É uma pessoa que tem dificuldade em relacionamentos, tem dificuldade em dar e receber feedback. Então, assim, em geral, esse é o conceito que se tem de uma pessoa difícil. E muitas vezes, quando a gente pensa numa pessoa difícil, a gente precisa fazer algumas análises, né? Porque assim, é muito bom para um líder ter uma equipe homogênea, né? Uma equipe em que todas as pessoas sejam muito parecidas, tenham comportamentos muito parecidos, estejam muito bem alinhadas com os objetivos da empresa, com os objetivos da equipe, com os seus objetivos individuais, né? Então, quando a gente lidera num cenário como esse, é muito tranquilo, é muito fácil, né? Mas também, às vezes, é bom ter uma pessoa com um comportamento um pouco diferente, porque ela traz uma outra dinâmica, né? Às vezes a gente está tão na nossa zona de conforto que ter uma pessoa com um comportamento assim é bom, porque ela vai fazer com que a gente tenha um outro olhar, um outro ponto de vista sobre as coisas que estão acontecendo, né? Nem sempre uma pessoa difícil, né? Uma pessoa com esse tipo de comportamento é algo totalmente ruim para a equipe. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria considerar aqui. O segundo ponto é que, às vezes, o que pode estar acontecendo é que o problema não está necessariamente na pessoa que a gente rotulou como sendo uma pessoa difícil e às vezes está na gente, né? Então, assim, ao longo aí da minha jornada como líder, eu já tive pessoas difíceis na minha equipe e eu também já vi pessoas que eram líderes e que, na verdade, elas tinham muita dificuldade em lidar com as pessoas e elas, por causa de uma questão de conforto, por causa de uma questão de conceitos e de valores que elas tinham, elas queriam só um determinado tipo de perfil na equipe delas, que era aquele perfil que não tirava ela da zona de conforto, que era o tipo de perfil de pessoa que nunca questionava nada, que nunca iniciava uma mudança, que nunca queria algo diferente. E eu acho que isso não é bom para a saúde de uma equipe, né? Então, eu queria trazer esses dois pontos aqui porque eu acho que eles são importantes a gente refletir sobre isso, né? Até que ponto eu estou disposta a enxergar que talvez a dificuldade esteja em mim como líder, né? E que eu tenha que talvez desenvolver algumas habilidades e promover algumas mudanças em mim mesmo, né? E até que ponto que a pessoa que eu considero difícil, ela é realmente nociva para a equipe, né? Então, esses dois pontos eu acho que são extremamente importantes a serem considerados. Bem, dito isso, e pensando que realmente a pessoa que está ali é uma pessoa difícil, então ela tem todos aqueles, ela tem aquele perfil, né, que eu falei inicialmente,
que ela é uma pessoa com comportamento difícil, que tem dificuldade de relacionamento, dificuldade de seguir regras. Pensando nisso, então, a pergunta que eu acho que a gente precisa fazer é o seguinte: o que eu, como líder, estou disposto a fazer diante disso? Porque eu acho que nesse momento a gente precisa escolher as batalhas que a gente quer batalhar, né? A gente precisa escolher até onde que vale a pena lutar para manter essa pessoa na equipe e até onde que não vale a pena. Porque assim, vamos pensar pelo lado mais fácil. Quando a gente se depara com uma situação dessa, na maioria das vezes é muito mais fácil optar pelo desligamento da pessoa, né? Você opta por tirar essa pessoa do time e ok, você eliminou, digamos assim, o problema, mas nem sempre isso é possível, né? Tem diversas situações envolvidas nisso, como por exemplo, a pessoa ela pode ser muito boa tecnicamente, ela pode fazer muita diferença no trabalho, né? Ela pode ser uma pessoa antiga na empresa, ela pode ser uma pessoa que ela tem várias outras qualidades, mas, por exemplo, ela tem uma dificuldade enorme de seguir os procedimentos, de seguir as regras, mas no restante ela é muito boa, ou ela tem uma dificuldade enorme com os relacionamentos, mas no restante ela é muito boa. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer essa reflexão também, né? Até que ponto você está disposto a perder aquela pessoa, a tirar aquela pessoa do time, né? E quando a gente opta por manter a pessoa e tentar ajudar ela a se manter na equipe e talvez a resolver essas questões negativas que ela tem, a gente também tem que estar disposto a isso, né? O líder tem que estar disposto a fazer isso. E quando, se você optou por manter essa pessoa na equipe, eu já fiz isso, né? Em algumas situações, eu já me deparei com uma pessoa que não se encaixava, né? Que nós tentamos ajudar, mas ela não se encaixou na nossa rotina, nos nossos valores, nos nossos procedimentos. Ela tinha bastante dificuldade de relacionamento interpessoal e a opção foi pelo seu desligamento. Mas eu também já tive uma situação de que eu tinha no meu time uma pessoa que ela era um talento, tecnicamente, né? Mas ela eventualmente tinha alguns problemas de relacionamento, alguns problemas de humor, e eu via nela um potencial muito grande, né? Eu enxerguei nela que ela poderia resolver, se ela quisesse, né? Ela poderia resolver aquelas questões que atrapalhavam ela, digamos assim, e que a tornavam uma pessoa difícil para nós e eu optei por ajudá-lo, né? Então, depois de muitas conversas, né? Conversas francas, conversas muito abertas e transparentes que nós tivemos, ela realmente procurou ajuda e ela realmente conseguiu melhorar muito o relacionamento dela com as pessoas, a questão dos problemas que ela tinha que atrapalhavam o trabalho dela. Então, nesse caso, a batalha que eu escolhi lutar foi por ajudá-la, foi por mantê-la na nossa equipe. Então, esse ponto é algo que muitas vezes a gente fica, né, em cima do muro. A gente faz o desligamento, muda essa pessoa de equipe, ou a gente, que é a maioria das vezes mais fácil, ou a gente resolve ficar com essa pessoa e lutar junto com ela para que ela consiga melhorar. Então, essa é a questão, né? Qual é a batalha que você está disposto a lutar pelo seu time, pelas pessoas do seu time? Bem, considerando que você, então, tem uma situação que você tem uma ou mais pessoas com dificuldades, né, que são essas pessoas ditas difíceis, e você precisa preservar elas no time, seja pelo motivo que for, né, cada um sabe as suas necessidades, as suas dificuldades, eu trouxe aqui alguns pontos que podem ser feitos, né, algumas questões que você pode aplicar no seu dia a dia, na sua liderança, para você como líder e para as pessoas do seu time, para tentar amenizar os efeitos, né, desse relacionamento com essa pessoa difícil e também ajudar essa pessoa a conseguir virar essa chave, né, fazer uma mudança aí para que ela consiga, se não resolver por completo, mas pelo menos melhorar todas essas questões, tá? Então, assim, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é o seguinte:
Normalmente essas pessoas, elas precisam estar em um ambiente em que tenha regras e às vezes até controles muito bem definidos, né? Porque assim, quando você tem uma situação em que você não tem processos, não tem procedimentos definidos, as regras não estão claras para todo mundo, é muito mais fácil que as pessoas tenham questionamentos, né? É muito mais fácil que elas tenham um comportamento diferente daquilo que você esperava. Porque assim, tem um ditado que diz, né? Combinado não sai caro. Então, quando as regras elas estão claras para todo mundo, é difícil que haja discussão sobre aquilo, né? Porque se você formalizou como as coisas devem acontecer, né? O que é feito, como é feito e quais os resultados que você espera, é difícil acontecer atritos nesse trabalho, nessa interpretação. Então, o primeiro ponto, deixar as regras totalmente claras para todo mundo, né? Isso vai evitar discussões desnecessárias dentro desse processo. O segundo ponto é a questão de impor limites. Quando a gente pensa na relação de líder com os seus liderados e dos liderados com os seus pares, é muito importante que as pessoas saibam os limites que elas têm, os limites até onde elas podem ir. Então, assim, se a pessoa tem um cargo de confiança, um cargo de poder em relação à liderança que ela exerce com os seus pares, por exemplo, é muito importante que ela saiba até onde ela pode ir, até onde que ela pode tomar determinadas ações, até onde que ela pode tomar determinadas decisões e até onde que ela vai e até onde que ela precisa compartilhar com você antes de tomar uma decisão ou logo após ter tomado uma decisão. Então, essa questão de impor limites nessa relação, ela é o segundo ponto também que eu considero muito importante para que você consiga lidar de uma forma melhor com essas pessoas. O terceiro ponto é a questão de dar feedbacks de melhorias. Infelizmente, a gente ainda vê muitos líderes que só se preocupam em dar feedback quando acontece alguma coisa negativa. E muitas vezes, ficar só evidenciando o que a pessoa tem de negativo acaba abalando ela ainda mais e não vai ajudá-la a melhorar. Então, com esse tipo de pessoa, é muito importante que a gente faça um reforço positivo das qualidades que ela tem. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma série de qualidades que são muito boas, que nós gostamos muito, que são muito importantes para a empresa, e ela tem uma ou duas coisas lá no comportamento dela que são complicadas. Então, assim, a gente tende, né? O ser humano tende a olhar somente para as coisas negativas. Mas nesse caso, um ponto bem importante é você salientar cada vez mais as coisas positivas que ela tem. Obviamente que não vamos colocar para debaixo do tapete e fazer de conta que nós não estamos vendo o comportamento negativo dela, não é isso. A gente tem sim que ajudar ela a fazer com que ela melhore nesses pontos, né? E o feedback, nesse caso, negativo também é muito importante. Mas sempre procurar valorizar os pontos positivos que a pessoa tem. Porque a partir do momento que a pessoa começa a enxergar que ela tem muitos pontos positivos, ela começa a criar automaticamente dentro dela a vontade de ficar melhor, né? A vontade de conseguir se manter melhor nos aspectos em que ela, por vezes, é considerada uma pessoa rebelde, uma pessoa difícil, né, com aspectos negativos. O outro ponto é ser sempre muito honesto, ser sempre muito transparente. Não adianta ficar colocando panos quentes, né? Eu já vi pessoas que não gostam de dar feedbacks, não gostam de ter conversas com essas pessoas, né? Não gostam de conversar com os seus liderados, às vezes, em momento nenhum, né? Infelizmente, o diálogo não é algo que a gente vê presente em todas as lideranças, mas desenvolver o hábito de conversar com as pessoas é algo fundamental para um líder. E nesse caso, quando nós estamos falando desse tipo de pessoa, ser honesto é uma das melhores coisas que você pode fazer, porque não adianta conversar com uma pessoa quando ela está tendo um comportamento que não é um comportamento adequado para a empresa, com meias palavras, tentando colocar as coisas para baixo do tapete. Não. A pessoa precisa ser extremamente honesta, sincera e transparente com o seu liderado.
Se você não usar de transparência e de honestidade, a pessoa que está ouvindo você, ela também não vai conseguir desenvolver um senso de segurança para se sentir confiante e se sentir à vontade para compartilhar as fraquezas, as vulnerabilidades que ela tem e que podem ser importantes nesse processo de melhoria do comportamento dela. Então, a questão de honestidade e transparência com o liderado é super importante. O outro fator, eu já mencionei aqui, que é a questão do feedback, de sempre valorizar os pontos positivos. Né? A gente precisa se acostumar a dar feedbacks positivos para as pessoas, celebrar as conquistas delas, celebrar as coisas boas que acontecem. Porque a gente ouve assim muitas vezes, né? Ah, você pode fazer 99% do tempo, você pode fazer coisas boas, mas você vai ser lembrado pelo 1% de algo negativo que você fez. Infelizmente, sim, isso acontece muito. É cruel, mas é assim que as pessoas são criadas, né? É assim que a gente é criado também, né? A gente na infância ouve muito mais nãos do que sims, né? Então, acaba que essa cultura do negativo, ela é muito presente, muito forte na nossa vida. Mas, quando nós estamos falando de liderança, quando nós estamos falando de lidar com o nosso time, é muito importante que a gente fortaleça os pontos negativos, os pontos positivos das pessoas sempre. Um sexto ponto é a questão de avaliar a compatibilidade do seu perfil, da sua liderança com essas pessoas. Às vezes, o problema não está na pessoa, às vezes o problema está na gente. Às vezes, nós temos aquela pessoa que fala assim, ah, eu gosto do time, eu gosto de todo mundo aqui, eu gosto da empresa, mas eu não gosto do meu líder, eu não gosto do meu gestor. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Talvez você já passou por isso em algum momento na sua jornada, na sua carreira. E muitas vezes o que a gente vê é o líder que não tem compatibilidade com aquela pessoa, é o líder que não tem compatibilidade com aquele time. E não é porque o time não está correto, não é porque ele não está bem formado. É o líder que precisa se melhorar, é o líder que precisa se desenvolver. Então, essa análise também é uma análise importante que precisa ser feita. Porque nós não podemos pensar que nós sempre vamos colocar a responsabilidade no outro. Na verdade, não, é o contrário. Primeiro, a gente tem que fazer uma autoavaliação e depois pensar se aquela dificuldade que está acontecendo ali é de fato em função das pessoas ou é em decorrência de alguma atitude nossa, de alguma falta de habilidade nossa como líderes. E por fim, quando a gente tem uma situação tensa, né? Uma situação como essa, de ter que lidar com alguma coisa que aconteceu com essa pessoa difícil, nunca, jamais conversar com ela quando você está no calor do momento, quando você está, às vezes, sentindo coisas negativas por ela, num momento de estresse, num momento de raiva, num momento em que a coisa acabou de acontecer. Isso serve para qualquer coisa na nossa vida, na verdade, né? Mas principalmente lidando com as pessoas, a gente precisa ter esse sentimento de que no momento de estresse não é o momento para resolver nada, porque nós não vamos conseguir raciocinar em relação à solução daquele problema. A gente acaba focando muito no problema, a atenção daquele momento não é propício para isso. Então, sempre que for tratar algum assunto com esse tipo de pessoa, a gente precisa estar calmo, porque a tendência dela, se ela é uma pessoa difícil, se você já tem dificuldade em lidar com ela sobre vários aspectos, se você for confrontá-la no momento de que o estresse está lá em cima, inevitavelmente ela também não vai estar aberta para uma conversa franca, para uma conversa mais tranquila, e aí a chance de não dar certo, de não ter resultado nenhum, é muito grande. Então, sempre o nosso papel enquanto líderes é termos essa inteligência para saber o momento certo de conversar. E com certeza, o momento mais estressante da situação não é o momento mais propício. Então, a gente tem que fazer essa reflexão, esperar as coisas se acalmarem e aí sim, chamar essa pessoa para uma conversa, ser muito franco com ela e sempre ajudá-la a pensar em alternativas de como que ela pode melhorar aquele comportamento. Então, assim, não deu certo dessa vez? Teve um comportamento que não foi legal? Ok. O que que a gente pode fazer? Como que você, como líder, pode ajudar essa pessoa a superar essa dificuldade que ela tem?
Esse é o grande objetivo de uma conversa franca, de uma conversa clara com o seu liderado. Então, quando eu sempre... E nós somos humanos, né? E nós temos essa tendência de querer resolver as coisas ali no calor do momento, né? A gente quer as coisas resolvidas, mas com o tempo a gente vai aprendendo que tem momento para tudo, né? Tem momento para a gente falar, tem momento para a gente ouvir, e tem determinados momentos que a gente não tem que fazer nada, né? Então, esse é um dos momentos em que o melhor que se tem a fazer é não fazer nada, esperar passar um tempo e depois resolver. Então, esses 7 pontos foram os pontos que eu separei aqui, que na minha visão são pontos que são importantes, que devem ser considerados, são coisas simples, né? A maioria deles a gente sabe, só que uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente colocar em prática, né? Porque no nosso dia a dia aí, no cargo de liderança, a gente acaba tendo muitas coisas sempre para fazer, várias coisas com que se preocupar, e não é muito fácil a gente conseguir colocar em prática todas essas coisas. Mas eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a despertar em você, pelo menos a questão de talvez olhar para essa situação de pessoas difíceis de uma forma diferente, né? E não simplesmente daquela forma assim, essa pessoa é difícil, eu não consigo me relacionar com ela, ela é uma pessoa que não tem, a gente não consegue um bom relacionamento com ela, nem os colegas de equipe, e não tem o que fazer com ela. Não, muitas vezes tem sim. E muitas vezes essas atitudes e essas ações precisam partir da gente, né? Quando a gente entende que vale a pena a gente lutar, a gente estar do lado dessa pessoa para aproveitar todas as coisas boas que ela tem e também para ajudar a aparar essas arestas e corrigir algumas coisas que talvez não estejam sendo bacanas no comportamento dela. Se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, eu te convido a clicar no link aqui abaixo que eu vou deixar no vídeo e entrar para o nosso grupo, onde nós mandamos toda semana conteúdos exclusivos para você e discussões sobre os assuntos mais atuais dentro do universo da liderança. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!